Olhe para a tela agora, porque se você tem clínica, hospital, cooperativa ou qualquer operação de saúde e que paga profissionais como sócios para reduzir custos, isso aqui pode virar uma autuação e destruir o seu caixa. Mas tenha calma, eu vou explicar muito bem isso. Vou te contar um caso real, foi julgado recentemente agora pelo CAF, que é um tribunal administrativo de recursos fiscais vinculado ao Ministério da Fazenda. O recado lá foi muito direto. Colocar médico, enfermeiro como sócio, com participação simbólica, para pagar lucros todos os meses, pode ser tratado como um prolabore disfarçado. E antes que você pense, mas isso é só para grandes empresas, preste bem atenção, tá? O que pegou aqui não foi o tamanho, foi o desenho da operação que era realizada por aquela empresa. Tá? Volta e preste atenção em mim. O plano, que parecia muito esperto, ele virou um problema. A ideia, em resumo, era a seguinte, era que a empresa, ela admitia profissionais de saúde como se fossem sócios. Todo mundo que entra na empresa é sócio. Com a participação mínima no capital social, sempre 0,0 alguma coisa. E, em vez de pagar remuneração, que aí incide ISS, retenções e tudo mais, FGTS, ela fazia pagamentos mensais, como se fossem distribuição de lucros, afinal são todos sócios, né? Só que o fisco foi lá, olhou essa operação e disse, bom, isso aqui não é lucro, isso aqui é pagamento pelo trabalho prestado. E aqui é que vem o ponto que você precisa guardar com muita atenção, né? Não adianta chamar de lucro, se na prática é remuneração pelo serviço prestado. Esse caso, ele está em dois processos administrativos que se conversam. Né? Um deles é onde a empresa discute contribuições previdenciárias. E o outro é onde se discute a incidência de imposto em renda pessoa física, dos médicos que receberam valores como se fossem lucros. Tá? Os dois processos se comunicam. E o que o CAF viu? Ele viu sinais clássicos de simulação, de que não era regular. A Receita, ela sente o cheiro de problema. Tem coisas que tem muita cara de problema, e é isso que a gente precisa evitar. No processo da pessoa física, o próprio acórdão registrou que a fiscalização concluiu que os valores pagos como distribuição de lucros eram, na verdade, uma remuneração pelos serviços prestados. E manteve a reclassificação, tá? E por que, doutor Ricardo? Né? Como é que tudo isso aconteceu, né? Quais foram os pontos fortes disso, né? Olha, veja, os profissionais, eles entravam sempre como sócios e era muito perto da sua contratação. E segundo o relatório citado naquele acórdão, todos, sem exceção, adquiriram parcelas desprezíveis de capital social. Lembra? O 0,01, 0,001, aí tem mais, tá? No acórdão, aquele que discutia o imposto de renda da pessoa física dos médicos, o relatório fiscal descreveu que contabilmente a empresa registrava os pagamentos aos sócios, como deveria ser. E aí também eram despesas ordinárias, levava em conta os resultados, ou seja, na prática contábil não parecia que tinha um problema, parecia até distribuição de lucros, percebeu? O que fez com que gritasse que não era distribuição de lucros, mas pagamento de serviço, é a recorrência, é o método. Volta a atenção para esse ponto e presta bem atenção em mim, tá? A gente pode entender que o que deu aso a essa autuação milionária, com certeza, foi a conciliação do processo na Receita com o julgamento no CAF. Lá envolvia, portanto, contribuições previdenciárias e o CAF decidiu por desfazer esse arranjo e aplicou uma multa fiscal acima de 15 milhões de reais. E aqui que é muito importante ser honesto e técnico, tá? O CAF não apagou o lançamento. O que houve foi o provimento parcial e ajustou uma multa que tinha sido aplicada, em verdade, maior do que o CAF fez a revisão. Ou seja, a empresa também não perdeu tudo, né? Ela teve desconfigurada todo aquele planejamento tributário, mas ela reduziu a multa que tinha sido aplicada e isso veio para os nossos 15 milhões. Então, se você já chegou até aqui e você faz igualzinho, então entenda que você está correndo um risco teórico e real. É muito importante você tomar uma posição. Doutor, mas eu posso realmente distribuir lucros desproporcionais? Pode, né? Agora eu tenho que lhe antecipar qual é o argumento mais comum.
o meu contrato social permite a distribuição de lucros de forma desproporcional. Esse é o argumento clássico. Sim, existe espaço societário para isso. O problema é que na distribuição de lucros, que exige uma forma mínima e uma regularidade aparente, o próprio acórdão do processo na empresa lista que a fiscalização cobrou como básico desse arranjo e não apareceram os fatos. Uma reunião deliberativa de sócios, um registro em ata, uma demonstração financeira intermediária. Quando se fala de antecipação de lucros, é sempre bom entender se você já, inclusive, pagou seus débitos, né? Então, vamos aqui resumir bem direto o que nós tratamos aqui. Se você paga todo mês como lucro, mas o valor varia como se fosse plantões, atendimentos, consultas, tome cuidado. Se não tem lastro de apuração real, tome muito cuidado. Se não tem ata de registro, não tem demonstração contábil, meu amigo, você está na iminência do problema. E se o sócio entrou imediatamente antes de começar a trabalhar com capital social irrisório, de 0,101, 02, 03, 04, você vai cair numa malha. O risco para você é muito grande, tá bom? Então presta atenção em mim e guarda isso, tá? O que é que o caso que nós tratamos nos ensina? Né? Que planejamento sem lastro, ele vira uma prova contra você mesmo. Esse julgamento ele foi muito didático, porque ele mostrou que o fisco não está olhando só para o rótulo, para as aparências, para a escrita contábil. Esse não é o objetivo dele. Ele está olhando para quê, doutor Ricardo, então, né? No momento do ingresso dos sócios, como é que se deu esse registro no capital social? Se a participação social é real, é simbólica, se houve integralização de capital ou não. Os padrões de pagamento, se variam com o crescimento da empresa ou não. A contabilidade, se ela dispensa ou exige as demonstrações em atas. Os documentos societários. A coerência do resultado do salário ou daquela remuneração que está sendo paga com o crescimento da empresa. E aqui, o acórdão que tratava do imposto de renda pessoa física, também o acórdão do CARF, deixou muito explícito o raciocínio. Pago como lucro, mas na verdade é remuneração por serviço prestado, é receita tributável com todas as parcelas trabalhistas, INSS e FGTS. No acórdão, as parcelas previdenciárias foram absolutamente calculadas como se prolabore fosse, mas pago de forma dissimulada. As omissões de recolhimentos geraram as multas, né? E por que eu estou falando disso agora, em 2026, né? Porque a tendência, pessoal, vai ser essa. A partir de agora, o fisco passou a usar de mecanismos mais sensíveis para apurar temas como esse. Né? Então, a Receita Federal divulgou atualizações e comunicados ligados à tributação sobre lucros e dividendos a partir de janeiro de 2026. Todo mundo viu isso, a tributação sobre isso. Houve um aumento do foco nas empresas que estão formalizando pagamentos de dividendo e apurando resultados extemporâneos. Então toma cuidado com isso. Eu vou dizer na prática, é o que realmente está acontecendo, tá? Quanto mais o assunto, os lucros e dividendos, vira o centro da atenção da sociedade, mais aparecem fiscalizações, pedindo substância, documentação, ata e registros. Então, se a sua empresa usa a distribuição de lucros de forma séria, perfeito, ótimo, pode continuar, tá tudo certo. Agora, se você faz uma folha paralela, distribuindo lucro na condição de remuneração, tome cuidado, tá? E aí a gente precisa fazer algumas reflexões na nossa empresa, tá? Fica com a gente que a gente vai trazer para vocês no final um checklist que pode salvar muita gente, tá bom? Agora, defina a Prolabore compatível com a realidade do trabalho dos sócios, sejam eles administradores ou sejam sócios operacionais. Sugiro também que a distribuição de lucros somente seja realizada com lastro, lucro apurado contabilmente, coerente, com documentação, inclusive identificando se tem restos a pagar, se tem contas a pagar. Se for antecipação mensal, tenha demonstrações intermediárias com base contratual clara e que tenha também registro do contrato social. Faça ata, reunião para discutir qual o valor, estruture como se exigem as deliberações, qual o quórum de votação. Isso é muito importante. Evite aquele combo mortal, né? Sócio com 0,01%, entra na contratação imediatamente, recebe com base nos plantões que presta. Acabou para você, né? E por fim, precisa de alinhamento contábil. A contabilidade trata como despesa
aquilo que não é despesa e chamar de lucro aquilo que não é lucro, será fatal no ano 2026, tá? A mensagem que eu deixo para o empresário que busca ter saúde é que eu estou aqui demonstrando que planejamento tributário é o seu parceiro. Ele não é o seu vilão, tá? A gente vive disso e o planejamento tributário tem que ser levado a sério. O que eu quero dizer é que o planejamento tributário ele funciona quando ele tem lastro, quando ele é coerente, quando você consegue provar aquilo que você está planejando. Planejar um cenário fictício e não realizar não serve. Se você é empresário da saúde, está tentando reduzir custo na marra, eu te recomendo trocar o improviso por um método. Porque a conta pode vir com juros, multa, contencioso tributário, auto de infração, e aí você vai ver que seu caixa vai embora, tá bom? Se você quer receber uma checklist, comenta aqui, saúde mais lucros. E me diga qual é a sua operação. Se é clínica, hospital, laboratório, home care. E nós vamos preparar um checklist mais específico para o seu tipo de estrutura e vamos enviar para você pelo seu direct, tá bom? E para não esquecer, lembre-se de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.